Bom dia, bom dia, Bom dia. bom dia, João. Bom dia, turma. Tudo bom? Vocês estão bonzinho? Oi, prof. Oi, Renan, bom dia. E Turma, vamos lá, então. Então, assim, ó, eu vou passar para vocês muita teoria sobre tudo que a gente está lendo sobre essa parte de Covid e pode interromper a qualquer momento, pode fazer pergunta a qualquer momento, que o ideal é que a gente tenha um raciocínio lógico de cunho médico mesmo, para que a gente possa ter tanto orientações para nós, com o nosso meio médico mesmo, quanto orientações em relação ao público em geral, tá bom? Então, vamos lá. A fonte bibliográfica que eu peguei disso, além de tudo que a gente tem estudado, lido, assim, de vários artigos, mas basicamente para dar um direcionamento, eu peguei pelo CDC, que é a parte dos Estados Unidos que trabalha com doenças contagiosas, né? Que é o Centro de Controle de Doenças. Eu acho que de umas imagens, para mim, como cristão, o mais marcante realmente foi essa imagem da Praça de Pedro, mesmo com o Papa subindo, de todas as imagens. Acho que essa é a mais simbólica, tirando de todos os pacientes que estão em agonia em unidades de intensivo, aqueles que perderam a vida mesmo, né? Então, sempre deixar à disposição para vocês, né, todo o Cajuru, que a gente está com as cirurgias de trauma de face, ainda a gente não está liberado para receber alunos por uma questão de, não de segurança, mas uma questão de utilização de IPI mesmo, é o controle de IPI que tá ainda travando um pouco o nosso início, assim como o ambulatório que vai começar em junho, provavelmente. E é interessante a questão de falar para vocês do Cajuru e de junho, porque eu sempre falo que vocês podem frequentar o serviço quando vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, mas a gente está tentando fazer isso de uma maneira legal, que vocês possam ter papéis com isso. Então, a Bruna, ela é presidente da Liga de Otorrino, da ASPO, então acho que é interessante das pessoas que quiserem frequentar mesmo, já conversar com ela assim, para que a gente possa gerar papel para vocês na questão de tempo extracurricular, né? Além do aprendizado que isso pode ser viabilizado, mas que vocês tenham o papel em mãos também. Então, acho que a Bruna está ajudando bastante a gente nisso. Ela está encabeçando essa parte da Liga, ela é presidente da Liga, eu acho que isso é importante. Vou só falar um pouco para vocês em relação à Itália, para entender o que aconteceu. Em 2018, a cidade de Milão, ela fez uma parceria com grandes empresas de Wuhan para a confecção das principais, dos merchandises principais de Milão, essa moda de alto custo mesmo, né? Essas grifes de alto nível. Daí, em Wuhan, as fábricas é onde elas eram feito a matéria-prima, igual como é feito com o carro aqui. Então, o carro, as peças vêm de fora e aqui a gente monta. Então, isso foi feito em Wuhan. Então, era montado a maioria dessas bolsas, sapatos, e algum complemento era finalizado em Milão. Quando começou a pandemia, na China, foi justamente no Ano Novo Chinês. Então, o pessoal de Milão tem muitos trabalhadores de Wuhan, e Wuhan é um centro altíssimo de industrialização. Eles saíram de Milão e foram para Wuhan. Nesse período, o governo de Milão mesmo, ele já lançou notas, outdoor na cidade, falando que essa gripe não teria problema nenhum e que o povo chinês era bem-vindo na cidade de Milão. Eles lançaram até uma campanha, Abrace um Chinês, e essa foi a campanha inicial. Isso foi ali no começo de janeiro, no meio de janeiro, assim. E Milão nunca para, foi uma outra campanha que eles fizeram. Bem, quando teve esse Ano Novo Chinês, o pessoal foi para a China, eles relatam que foram mais ou menos de torno de 120 a 145 voos num período curto de mais ou menos aí
umas 3 semanas entre Wuhan e Milão. Então, é uma ponte aérea, só a cidade de Milão faz com Wuhan, para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Bem, o pessoal veio de Wuhan, muitos contaminados, e isso gerou, pela questão do aerosol, gerou uma contaminação muito grande dentro do avião mesmo, que o pessoal não sabia. Imagine isso, dentro do avião, depois isso dentro da fila do aeroporto, no desembarque do aeroporto, passando pelo aeroporto, pegando um táxi, chegando em casa, indo para o trabalho e tendo convívio social. Imagine o spread que foi isso, né? A disseminação de vírus. Bem, quando começou essa disseminação de vírus, lógico, os pacientes, na maioria das vezes, esses pacientes são jovens, não tinham contato com pessoas mais velhas, mas essas pessoas mais jovens, elas foram para casas que tinham contato com o pessoal que trabalhava nessas empresas chinesas, em Milão, e começaram a ter contato com as pessoas mais velhas. Exatamente nesse meio tempo, as pessoas mais velhas começaram a frequentar as estações de esqui, porque era a época de esqui e o Carnaval de Veneza. Então, o pessoal foi para o Carnaval de Veneza. Veneza realmente, como sempre, estava muito cheia. E eles saíram do Carnaval de Veneza, muitos jovens, com muitas pessoas de idade. Veneza tem um grupo faixa etário de pessoas de mais idade, assim. Eles acabaram contaminando essas pessoas, que essas pessoas foram para as estações de esqui. Nas estações de esqui tiveram contato com outras pessoas do mundo. Então, eu acho que esse foi o fluxograma. Quando eles voltaram para as cidades, eles já começaram a voltar doente. Bem, o que aconteceu daí foi o outro grande drama da região da Lombardia, que é o seguinte: essa região da Lombardia é uma região que é uma invasão. Por incrível que pareça, é a região mais rica da Itália, mas ela é uma invasão. É um lugar onde tinha muita malária, é muito úmido esse lugar de Milão. Então, estava muito frio, estava muito úmido. Eles consideram que tanto a poluição, e esse é o mapa de poluição de Milão, quanto a umidade pode estar correlacionada em manter o vírus flutuando no ar. Eles acham que normalmente quando o tempo é menos poluído e menos seco, o vírus ele tropa, ele cai mais rápido no chão. Então essas pessoas voltaram e começaram a ficar doentes, começaram a ir para os hospitais. E para terminar essa história super triste é que, como Milão, a região da Lombardia é uma região extremamente rica, e a saúde na Itália é uma saúde o governo paga a saúde para todo mundo, ela é socializada. Mas especificamente na Lombardia, como é um estado muito rico essa região, as pessoas, mais de 50%, 53% das pessoas de Milão ricas, elas têm um plano de saúde, chama-se Humanas. Esse plano de saúde, ele atende essas pessoas de mais alto nível, assim como pessoas de empresas. E tem um plano, então o que acontece? O plano gestor de hospitais públicos em Milão, ele é baseado em 50% da população da Lombardia, porque as outras 50% elas são assistidas pelo convênio. Porém, tem uma cláusula, um estatuto, na contratação no plano de saúde, de seguro de saúde dessa Humanas, que em caso de pandemia decretada, o plano de saúde não é responsável pelos pacientes. Então, o que aconteceu? A Lombardia tem os melhores centros hospitalares de área pública, isso é conhecido mesmo, são fantásticos mesmo, mas para receber 50% da população, porque as outras 50% fica na área privada mesmo. E aconteceu que toda essa turma de 50% que estava na área privada foi para a área pública. Isso começou a superlotar os hospitais, daí a disseminação foi cada vez maior. Então, essa foi a história da desgraça que aconteceu nessa região. Só para vocês se localizarem na questão da história. Então, falando sobre o Covid agora em relação a essa doença, e eu vou tentar ficar no meu tempo aqui, as doenças são doenças respiratórias infecciosas, elas são causadas pelo SARS-CoV-2, né? Que é um subtipo de coronavírus. O período de incubação médio é 5 dias. Normalmente, depois de 5 dias, o paciente dificilmente ele vai apresentar algum outro sintoma 7, 10 dias depois. Normalmente, a média é 5 dias mesmo.
Então, se manifesta geralmente com febre e sintomas respiratórios superiores, né, especialmente tosse, dispneia, e alguns ou muitos pacientes ficam assintomáticos, porém portador assintomático e disseminador do vírus, né? É uma doença, a evolução da doença é variável, né, desde a infecção de ligeiros sintomas até doença parte mais grave mesmo, com pneumonia, com falência de múltiplos órgãos mesmo. O diagnóstico é feito, confirmado pelo RT-PCR, que a gente vai conversar isso mais à frente. Em casos leves, então, a orientação mesmo é auto-isolar-se mesmo, que a gente tem feito aqui com os pacientes mesmos. E as manifestações clínicas graves, eu acho que isso é importante a gente ter em mente, que é a dispneia, cianose, desconforto torácico, né? A gente faz oximetria para todos os nossos pacientes lá no hospital e realmente o sinal de alerta é abaixo de 93 e o paciente com febre mesmo. E hoje, até atualizando isso, a anosmia realmente é um dos sinais maiores mesmo. Então, o paciente que apresenta anosmia e febre, hoje em dia a chance de ser Covid é muito grande. Muitas vezes o paciente não tem nem febre, mas ele apresenta a anosmia, né? Então, os pacientes hospitalizados, eles recebem esse suporte de oxigênio mesmo e a monitorização com estudos laboratoriais e de exame, como vocês sabem, né? Como é realizado a parte da tomografia de tórax, onde tem aquele sinal de vidro, mas isso daí a gente vai falar na sequência mesmo, né? E sempre lembrando que logo no começo, você pode ter no swab nasal até 10 dias de evolução, o vírus ele fica na rinofaringe do paciente, a gente tem percebido isso. Então, o PCR, ele é feito na rinofaringe do paciente e você identifica, mas depois de 10 dias, o paciente está internado, ele está com pneumonia grave e você não identifica mais o swab nasal. Então, porque o vírus ele desce para a via aérea baixa. E daí causando essa pneumonia de vidro despolido que a gente consegue observar na tomografia de tórax. E muitos pacientes, eles têm anosmia, não tem nenhuma outra queixa, mas já tem alteração de tomografia computadorizada. A Academia Britânica e Americana de Radiologia, eles não orientam a tomografia para todos os pacientes, mas que é protocolo. O paciente chega, faz PCR e faz tomografia de tórax. O POCUS, então, é essa ecografia de leito que é feita, né? E isso fica rastreando essas alterações pulmonares, assim como alterações de miocardiopatia. Atualmente não existe nenhum tratamento eficaz mesmo, e a taxa de mortalidade varia isso entre 3,5% e 3%. Em pacientes com mais de 80 anos, isso acaba evoluindo até para 15%. Só falando das comorbidades, né? Lógico, com comorbidades isso acaba aumentando. Acho que tem alguém que está com o microfone aberto. Se puder só fechar. Desculpa pedir isso. Então vamos lá para a parte da epidemiologia, né? Então a incidência daí, os países com maiores casos confirmados normalmente são Estados Unidos, Espanha, Itália, França, Alemanha e agora o Brasil mesmo. E com o número de mortes realmente Estados Unidos, Itália, Espanha, França e Reino Unido. Uma particularidade sobre os Estados Unidos que vale a pena, acho que comentar com vocês, é que nos Estados Unidos não tem o presidente americano Trump, ele acabou com o Obamacare, né? Então, nos Estados Unidos ou você tem dinheiro para você pagar um plano de saúde, um seguro de saúde, ou você não tem absolutamente nada, não tem onde o paciente. Então, o que acontece é que os pacientes, quando eles vão procurar o serviço de assistência médica, eles já estão em um estado muito avançado da doença, né? Então, esse é um dos fatores onde o número de fatalidade nos Estados Unidos, isso é extremamente alto mesmo. Em questão de situação epidemiológica pela Organização Mundial de Saúde, então, 30 de janeiro declarou surto, né, e 11 de março foi pandemia, e tendo R0 sendo de 2 a 4. O que é esse R0? A capacidade de transmissão. Então, o H1N1, a gente tem como o R0 dele é de 1,7,
ou seja, cada paciente doente pode transmitir para quase para 1,7 e para paciente com SARS-CoV-2 ele pode transmitir até para 4 pessoas. Então, isso cresce numa PG, os números realmente são alarmantes. A ideia de aplanar a curva mesmo é o que eles todos pedem mesmo, por causa do colapso, isso vocês já sabem muito bem. A demografia, homens e mulheres são igualmente afetados e a idade média na China foi de 47 anos de idade. Então, falando sobre um pouco da fisiopatologia, então o SARS-CoV-2 é um coronavírus, uma subfamília de vírus RNA não segmentados de polaridade positiva com um envelope geralmente que causa as infecções do trato respiratório. São leves. É um vírus que causa inflamações leves de trato respiratório. Especificamente, trata-se de um coronavírus do tipo beta, né? A gente tem outros tipos, que é o SARS-CoV, o primeiro e o MERS, que causaram as epidemias em 2003 e 2012, respectivamente, né? Tanto que o SARS-CoV-2 ele tem uma identidade de genoma de quase 80% em relação ao SARS-CoV. A sequência do genoma mostra que 96% da identidade do coronavírus, né, do morcego, torna esse RATG13 torna os morcegos hospedeiros mais natural do SARS-CoV-2 mesmo. Eles tiveram aquele bicho que esqueci o nome agora, que parece um tatu, aqui no Brasil, que esqueci o nome dele, mas eu já lembro, que daí foi um dos que eles acham que pode ter sido um dos disseminadores da doença. Mas isso é muito pouco provável, eles ainda continuam achando que foi pelo fato de comer o morcego de maneira mais crua mesmo, em sopa que eles comem. A transmissão inicial de animal para humano, que a gente chama de host jump, ele ocorreu provavelmente através desse hospedeiro em Huanan, que é esse mercado úmido que tem em Wuhan. Então, provavelmente é aí que começou todo o surto mesmo. Daí tem essa análise genética populacional mesmo, onde existe 2 genótipos predominantes do SARS-CoV-2. Ele tem um tipo L, que é mais ou menos 70%, e um tipo S. Eles têm uma diferença pouca, mas os autores sugerem que o tipo S, dessa variação de genótipo, foi o tipo original, que foi transmitido pelo homem. Ele é menos contagioso e menos agressivo. Porém, no homem, ele evoluiu para esse tipo L, que ele é mais contagioso e mais agressivo. Então, o SARS-CoV-2 ele tem um tipo L de caráter genótipo. Isso aumenta a agressividade dele, né? O ponto de entrada, então, onde se fala pelo coronavírus, porque ele tem esse sistema de coroa ao redor dele, por isso que vem o nome de corona. E o ponto de entrada é essa enzima conversora de angiotensina. Então, ele se gruda na ECA, na ECA2, é onde o coronavírus. Então, catalisa a conversão de angiotensina 2, é expressa no epitélio superficiais do pulmão e no nervo olfatório. Então, o nervo olfatório, por que ele começa com queixa? O paciente com Covid, ele não tem espirro, não tem coriza, não tem nariz trancado nenhum, ele tem queixa de perda do olfato mesmo. Porque as células de suporte das fibras terminais do bulbo olfatório, do nervo olfatório, elas são muito ricas em enzima conversora de angiotensina. Então, isso faz com que eles acabam colonizando muito essa área, causando um edema muito importante nessa região e causando, então, a perda do olfato. Lembrando que o nervo olfatório é o único que tem a plasticidade da regeneração. Nenhum outro tem a plasticidade da regeneração, somente o nervo olfatório. Oi, Picasso, perguntou alguma coisa? Não. Oi? Não, que eu cheguei agora, desculpa o atraso. Não, beleza, tranquilo. Então, esse é o motivo da hiposmia e da anosmia. Isso é uma coisa bem legal de falar, porque vocês vão ouvir muito sobre isso. Então, sempre lembrar que essa enzima conversora da angiotensina 2 é o ponto de entrada pelo coronavírus e ela reveste muito essa parede do epitélio olfatório. Tá bom?
E isso é justificativa, então, por isso que certas doenças crônicas, como diabetes, doença cardiovascular, pulmonar obstrutiva, elas têm um papel importante na patogênese mesmo do COVID, né? Então, sempre lembrar que essas doenças elas têm uma concentração aumentada da ECA2. Tanto que um dos remédios para hipertensão é o inibidor da ECA, né? Em relação à replicação, as enzimas do RNA polimerase e as proteases são induzidas pela liberação do RNA viral endossômico, né, replicando então os componentes virais. Os efeitos citopáticos mesmos são os danos induzidos diretamente pelo vírus, que é no epitélio alveolar. Então, como que isso daqui acontece? E essa resposta, deixa eu só comentar, essa resposta imunitária desregulada mesmo, com essa liberação alta de citocinas, que é o IL-6. Até tem uma forma de tratamento que eles estão tratando com esses inibidores da citocina de IL-6. Então, todo paciente que ele acaba indo para a UTI, o que eles conseguem observar é que esse vírus ele faz uma alteração da coagulopatia, principalmente a nível de alvéolos, e você faz um sangramento e a nível alveolar mesmo. É por isso que dá essa alteração na tomografia. Esse sangramento alveolar, por isso que uma das formas da terapia para paciente internado, entubado pelo coronavírus, é a utilização de antiagregante plaquetário, porque um dos motivos que acontece é que esse extravasamento de sangue, esse sangue acaba coagulando e fica obstruindo o alvéolo. E ele faz uma fibrose no alvéolo. Então, imagine que em cada alvéolo você tem um extravasamento de sangue. Esse sangue acaba ocupando a área de troca de gás. Então, por isso que o paciente, literalmente, ele vai morrendo afogado mesmo pelo sangue. Ele não tem por onde passar o ar. E tanto que uma das formas mais desesperadas que tem de tratamento do paciente com COVID é fazer um pulmão externo, né? Então eles fazem uma circulação extracorpórea e tentam fazer a oxigenação do sangue pela circulação extracorpórea. Mas então lembrar sobre isso, lembrar como o dano do vírus é no epitélio alveolar mesmo, assim como em outros órgãos, lógico, e lembrando da interdeucina 6. A transmissão pessoa a pessoa, então a infecção inicial, a transmissão pessoa a pessoa é por gotículas respiratórias mesmo, via aerosol. A transmissão pode ser por contato direto mão-face mesmo. E o vírus ele tem poder de sobreviver em algumas superfícies, mas isso não quer dizer que ele tem poder de contaminação. Mas ele sobrevive em algumas superfícies como está relatado aqui. Existe uma possibilidade de transmissão fecal-oral, já que foi identificado o vírus em amostras fecais mesmo, e o período de incubação, como a gente já falou, e a transmissão por indivíduos assintomáticos, isso é uma coisa que é interessante, a gente sempre tem em mente que a transmissão do SARS-CoV-2 por indivíduos assintomáticos, ela pode ocorrer. Porém, a transmissão ele é muito mais contagioso em pacientes sintomáticos. Isso é um debate que a gente vai ter quarta-feira na aula da USP, justamente falando sobre isso, sobre o potencial de contaminação da gente que atende otorrino e de paciente assintomático e que opera paciente assintomático. Então, a gente se resguarda muito nessas orientações. Então, as crianças, elas normalmente se apresentam de maneira assintomática, isso é um enorme mistério, mas eles acham que é porque criança tem pouco ECA2, então eles acham que é por deficiência de ECA2 que as crianças têm, por isso que elas provavelmente são menos sintomáticas, né? Mais comum mesmo é febre e anosmia, isso é o principal que a gente acaba vendo. Lógico que depois isso vai evoluindo para a tríade de febre, tosse e dispneia, que se apresenta em 15% dos casos mesmo. Então, a doença ela tem um amplo espectro de gravidade mesmo, podendo atingir vários órgãos, vários sintomas, e sintoma leve que pode evoluir para apresentação mais grave após cerca de uma semana. Então, se vê que é uma doença de evolução rápida mesmo. As evoluções leves, elas são 80% dos casos, isso melhora dentro de 1 a 2 semanas, a grave em torno de 15% dos casos após 7 dias do início dos sintomas.
e podendo durar até 6 semanas, e as lesões, as doenças mais graves e críticas em torno de 5%, podendo causar óbito mesmo em pacientes, em torno de 15 pacientes, 15% dos pacientes com mais de 80 anos, dentro desses 5% acaba entrando em óbito. Aqui são as manifestações clínicas, para a gente ter só uma visão rápida sobre o que é influenza, o que é um resfriado comum e rinite alérgica. Então, você vê que a COVID, ela apresenta, então, febre como influenza, tosse como todos, fadiga como influenza, mas não apresenta dispneia. Então, realmente, a dispneia e a alteração do olfato, ou a perda do paladar, que é a ageusia, chama-se perda do paladar, eles são muito característicos mesmo do COVID. E vendo que rinorreia, esternuto, dor de garganta é muito pouco frequente mesmo. Em relação às medidas de proteção geral mesmo, a gente tem a higienização das mãos, isso, claro, é mais que óbvio, a etiqueta da tosse mesmo e evitar a exposição. E a gente vê que a questão das máscaras realmente é o que a gente tem de mais verdadeiro em relação a tudo isso mesmo. Falando agora sobre as máscaras, isso é uma coisa bem legal assim de conversar, a importância, porque a máscara, as pessoas acham, então só como orientação, vocês não devem sair com máscara cirúrgica na rua, por vários motivos, até por uma questão social de identificação como pessoa de área médica, isso eles estão até pedindo, uma loucura que a gente está chegando. E a gente usa máscara de tecido mesmo, porque na verdade a máscara de tecido ela vai reter as suas gotículas, então isso já reduz muito a capacidade de contaminação. O The Lancet eles fizeram uma entrevista com um infectologista, então uma pessoa que está com Covid, com sintomas, está perto de uma pessoa, menos de 1,5 metro de uma pessoa que não apresenta Covid, ela tem 70% de chance de transmitir Covid. Quando essa pessoa que está com Covid, ela está com uma máscara, que pode ser mesmo de pano, essa capacidade de transmitir doença cai para 5%. E quando os dois estão com máscara, o paciente sem Covid está com máscara e o paciente com Covid está com máscara, a chance de transmissão é menos de 1%. Então, realmente, a máscara acaba sendo o principal mesmo para a gente ter uma medida de controle de infecção. Então, se a gente quiser ter alguma coisa, fazer alguma coisa, é usar máscara, né? Tanto para você quanto para o próximo mesmo, né? Então, só falando novamente das máscaras, aqui a gente estou relatando algumas coisas a mais, para só vocês terem isso documentado. E a máscara N95, nos Estados Unidos eles usam a N100, que tem 100% de filtração, ou a PFF3, que é similar. Aqui a gente usa a N95, que é 95% da filtração, e a PFF2. Então, a N95 ela está usada para todos nós que trabalhamos em área de saúde, com pacientes que podem produzir aerosol, que é a classe da otorrinolaringologia, e vai ser a gente trabalhando nas unidades de pronto atendimento mesmo. Então, quando você fala muito próximo com pacientes, a gente acaba usando a N95. A gestão do risco de exposição, então, são medidas de saúde públicas que eles colocam, que é essa diferenciação, só para a gente saber o que é distanciamento, quarentena e isolamento. Então, distanciamento social significa que os indivíduos devem manter uma distância de 2 metros um dos outros, né? A quarentena, então, é a separação de uma pessoa ou de um grupo de pessoas que estiveram expostas ao vírus, mas que ainda não têm sintomas. Então, eu tenho um amigo meu que ele tem lá qualquer pessoa que ele entrou em contato, mesmo seja em mercado, ou seja um parente que mora com ele. Então, se entrou em contato, está em contato com essa pessoa, o grupo tem que fazer a quarentena. E a pessoa infectada, ela faz o isolamento mesmo, dentro de casa mesmo. Então, ela só fica com máscara, daí de preferência máscara cirúrgica, essa pessoa que fica dentro de casa. Os outros familiares, eles usam máscara de pano mesmo, pode ser, mas a pessoa infectada tem que estar de máscara mesmo. Daí, só comer dentro do quarto, usar um banheiro único e fazer esse isolamento dentro de casa.
Então, a gestão de risco de exposição, você tem um alto risco de exposição, então é quando você convive de contato íntimo com a pessoa que apresenta daí o COVID e tem testes de laboratorial confirmado. A gestão de risco de exposição médio são pessoas provenientes de países com transmissão comunitária, hoje isso é o mundo inteiro, e que teve contato próximo com essa pessoa em menos de 2 metros, e a pessoa ela se apresenta sintomática e confirmada de COVID. A categoria de exposição de baixo risco é de você estar no mesmo ambiente fechado com uma pessoa sintomática de COVID confirmada durante um período prolongado, e sem risco identificável é qualquer interação com pessoa sintomática diagnosticada laboratorialmente com COVID que não preenche nenhum dos critérios assim listados. Então, hoje todos os pacientes que a gente opera, os pacientes são assintomáticos, mas a gente classifica eles sem risco identificável. Não quer dizer que a pessoa não tenha doença, mas ela é sem risco identificável. Então aqui daí vocês podem ver essa tabelinha novamente, né? Então o paciente que é de alto risco, a gente preza mesmo pela quarentena do local mesmo, de médio risco também pela quarentena. E se o paciente for de baixo risco, de risco não identificável, um distanciamento social, né? É o que a gente preconiza. Então, na prevenção e controle de infecção, né? Então, limitar a entrada dos vírus nos serviços públicos, e isso a gente está fazendo através da telemedicina. Então, a telemedicina foi feita, não está ainda, já está, na verdade, pelo Conselho Federal liberada, assim, mas o maior convênio que a gente tem aqui no Paraná é a Unimed ainda não estipulou bem direito como isso vai ser feito, ainda não tem a questão da telemedicina, mas é interessante a telemedicina porque o paciente, quando ele apresenta os sintomas, ele pode ser monitorizado à distância, porque um dos grandes problemas é o paciente não ser monitorizado. Então, a telemedicina ela é super importante para o paciente que chegou no teu consultório, ele apresenta febre, mas ele não está com falta de ar, não está com nada, e a gente faz, normalmente é só analgésico para ele vai embora para casa, e é interessante você ficar em contato com ele. É ruim que ele fique voltando para o consultório, para o ambulatório, onde é um ambulatório de triagem, porque senão ele vai acabar transformando esse ambulatório de triagem num ponto de infecção mesmo, de contaminação. Então, por isso que a telemedicina é importante. O paciente vem, ele faz a primeira consulta, ele tem uma orientação e depois a teleconsulta vai fazendo a manutenção do atendimento dele na convalescência da doença, né? Então, a gente tem que isolar mesmo os pacientes sintomáticos ou com suspeita ou com doença confirmada laboratorialmente, isso é super importante, né? O isolamento dos pacientes mesmo. A proteção individual mesmo, então a gente sempre fala sobre higienização de mão mesmo e evitar mesmo situações geradoras de aerosol. Então, sempre que tossir, é interessante que o paciente, quando a gente vai tossir, a gente tem mania de virar o rosto, né? Então, a pessoa está na sua frente, você vai tossir e você está de máscara, por exemplo, você vira o rosto. O aerosol ele sai mais na parte lateral da máscara, então justamente a máscara é para você abaixar a cabeça e tossir para baixo mesmo, nunca virar o rosto mesmo, que é a área de saída, do aerosol. Então, em relação à avaliação da testagem, acho que vale a pena a gente falar desse real-time, Polymerase Chain Reaction, que é o PCR que a gente usa mesmo, né? Então, é o melhor exame que a gente pode fazer mesmo para você identificar um paciente que entrou em contato com o vírus, se ele apresenta daí a doença. Então, a avaliação médica ela deve partir dessa suposição de realização do swab e sempre após o segundo dia. Então, você apresentou, você teve em contato com o paciente, você quer saber se você está contaminado ou não. Eu tive contato com um primo meu, ele estava ficou sabendo em seguida que estava com Covid positivo. Quantos dias depois eu faço o swab? Normalmente a gente preconiza esperar 2 dias daí para fazer o swab, então.
A recomendação hoje sobre a realização dos testes de Covid, ela varia muito. Aqui no Paraná é mais para pacientes mesmo sintomáticos ou paciente que entrou em contato com alguém sintomático. Estou falando a nível de massa, de população em geral, não a nível de pessoas ligadas à área médica, porque para evitar o colapso da área médica, os médicos normalmente que apresentam sintomas ou entraram em contato com alguma pessoa assintomática mais positiva, os exames são mais fáceis de serem realizados. A grande exceção mesmo é paciente com comorbidade. Então, paciente com comorbidade, você não pede para o paciente ir embora para casa sem solicitação de exame. Então, paciente com comorbidade cardiovascular, pulmonar ou diabetes mellitus ou imunodeprimido, esses pacientes, ele chegou no consultório, você teve alguma suspeita de Covid, você tem que pedir o swab para ele e fazer uma tomografia de tórax. Então, isso é uma tabela, que é um gráfico, perdão, que eu estou passando aqui para vocês, só para vocês terem em mente, para criar um raciocínio lógico do como os testes são realizados em relação à sintomatologia dos pacientes. Então, você vê que, normalmente, às vezes, até o 5º dia, o paciente ele se apresenta sintomático, como a gente viu previamente. Essa aqui é a curva onde você faz a identificação, então, pelo PCR. Então, você tem altos níveis do SARS-CoV-2. Então, você consegue, principalmente entre 7 e aqui 10 dias, fazer um PCR nessa região em rinofaringe, a possibilidade de você fazer identificação do vírus é muito alta. E em relação ao IgM, que vocês podem observar, a partir do 7º dia, ali pelo 14º dia, você tem um pico de IgM. Então, é onde você realiza daí os testes sorológicos. E a partir do 14º dia, você já pode começar a investigar o IgG, mas normalmente a gente pede para a investigação do IgG do paciente. Dificilmente você vai ter um paciente que tenha um IgG positivo ali menos de 3 semanas após o contágio inicial do paciente. Então, o paciente, normalmente ele já teve a doença, ele começa a entrar na convalescência, quando ele começa a melhorar dos sintomas, é que o IgG, então, começa a aumentar mesmo os valores. Então, só falando sobre o real time, do PCR, então ele faz a confirmação do SARS-CoV, o resultado é disponível realmente em algumas horas, ele é um teste altamente sensível e altamente específico, ou seja, ele só enxerga COVID e ele tem uma sensibilidade muito alta para a identificação de COVID. Então, normalmente o teste é feito com cotonete, como vocês já devem ter visto, um cotonete longo que ele vai lá no rinofaringe e ele faz a coleta, uma em cada narina daí. Então, o PCR pode ser negativo inicialmente, isso é uma coisa importante, porque às vezes o paciente teve contato hoje e hoje ele já faz o PCR. Mas nesses casos, se ainda persistir uma suspeita que o doente esteja infectado, deve ser considerada a repetição do PCR em 3 dias, que é aquela janelinha que eu falei para vocês, que é o PCR, às vezes ele pode ainda estar subindo. Falar sobre o teste rápido de IgG e do IgM, ele tem vários testes, mas o único que eu gostaria que ficasse na cabeça de vocês é o ELISA. Tem vários testes, tem teste de imunofluorescência, tem aquele teste rápido. O teste rápido ele tem 30% só de identificação de sensibilidade, então uma sensibilidade muito baixa. Ele é específico, ele só serve para SARS-CoV, mas ele só tem uma sensibilidade de 30%. Então, o teste rápido é um teste para a comunidade, para o governo jogar em dados estatísticos. E esses dados estatísticos eles serem elaborados com contas matemáticas, como é feito na eleição do presidente. Eles fazem entrevista com 3.000 pessoas e tem uma margem de acerto de 95%. Aqui para o SARS-CoV vai ser a mesma coisa. Esses testes rápidos eles são basicamente para isso, para o governo ter uma ideia de quanto na população geral. Mas nos casos confirmados que a gente pode apresentar, eles consideram que são de 8 a 15 vezes maior mesmo. Então, as vantagens são essas que eu falei para vocês, mas esses são testes, principalmente, que eles estão vindo com qualidade muito duvidosa. Assim, o Brasil tem liberação pela Anvisa de 6 empresas chinesas de liberação de teste, mas realmente, se eles falsificam Rolex, imagine se eles não vão falsificar teste, né? Mas enfim.
Realmente o teste ELISA é o teste que para sorologia, que é o de melhor sensibilidade e especificidade para identificação do SARS-CoV-2 mesmo. A vantagem dele é para colheita de dados epidemiológicos, avalia a distribuição dos indivíduos mesmo, identifica principalmente se o indivíduo já adquiriu imunidade ou se ele não adquiriu imunidade mesmo. Então aqui só mostrando para vocês, novamente baseado naquela história clínica da evolução do vírus dentro do corpo, relacionado com a doença, relacionado com a convalescência. Então a gente observa que, novamente, aqui a carga viral a partir do 2º dia. Então pegando aqui no 5º dia, o número mágico mesmo seria fazer um PCR no 5º dia a partir do D0, o dia que você entrou em contato com alguém mesmo. E o teste de antígeno, que é o IgA, você pode fazer também, mas a gente não tem um teste de antígeno tão bom assim para a gente fazer aqui no Brasil. E a gente parte então para os testes sorológicos, onde a concentração daí de IgM ela começa a subir a partir do 10º dia, depois ela vai cair logo em seguida, e a concentração do IgG, como eu falei para vocês, a partir da 3ª semana, se a pessoa quiser saber se ela apresentou a doença e se ela melhorou dos sintomas e se ela já está com IgG positivo, deixa esse teste para depois de 20 dias do início do possível data de contaminação. Ou vocês deixam em torno de 2 semanas após a melhora dos sintomas. Então, o paciente começou a melhorar dos sintomas, que isso deve ocorrer ali pelo 10º dia, sendo que o 5º dia melhora o sintoma para casos leves. 10º dia os sintomas começam a melhorar, ele vai subir até o 24º dia por ali. Então, você deu mais 2 semanas o IgG. O paciente provavelmente está melhorando porque ele desenvolveu o IgG. Então, os locais de atendimento, então, as medidas dos sinais vitais, então você sempre chega nesses locais, como a gente está fazendo no hospital, sempre verificado a temperatura, pressão não é, mas temperatura, frequência cardíaca e frequência respiratória e saturação de oxigênio, isso sempre deve ser feito mesmo. Então, as formas leves mesmo da doença, você vai ter uma febre baixa do paciente, sem sinal de dificuldade respiratória, saturação normal, e esse que SOFA aqui, que é Sequential Organ Failure Assessment Score, você pode fazer no paciente, mas lógico que esse aqui não é identificado nessas partes de triagem mesmo. E os sinais de alerta mesmo, que eu falei para vocês, isso vocês têm que ficar bem esperto mesmo, é dificuldade respiratória. Um teste sobre dificuldade respiratória que vocês podem fazer de maneira comunitária para o paciente é que você pode chegar para o paciente e falar para ele, porque pela questão de ansiedade que todos estão passando, o paciente ele pode somatizar mesmo a falta de ar, assim como ele pode estar desenvolvendo por todo esse estresse que a gente está passando, e isso vai ser uma avalanche de distúrbios psiquiátricos que vão aparecer agora. Você tem que falar para o paciente se às vezes ele está com falta de ar, peça para ele repetir os esforços físicos que ele normalmente faz. Então ele pode fazer esse esforço físico e ver se isso altera. Então ele pode estar relatando para vocês, olha, numa teleconsulta eu estou com falta de ar, não consigo respirar direito, ele está com uma febre meio baixa e não tem mais outros sinais de cianose, você está numa teleconsulta com ele. Ele fala assim, normalmente eu subo 2 lances de escada e não tenho falta de ar. Então, normalmente o que a gente pede ao paciente, então suba esses 2 lances de escada e vê se a sua falta de ar ela piora muito mesmo por causa dessa angústia. Normalmente o paciente ele fala que realiza esse esforço habitual que ele normalmente realiza e que ele não teve grandes alterações em relação à falta de ar. Ou, se ele apresentar, falar assim, olha, tive muita dificuldade, não consegui isso, nem subir o 2º lance de escada, tive que parar um pouco. Então, isso é um alerta mesmo que isso não é uma angústia respiratória de caráter mais do paciente de preocupação, de refluxo, mas isso realmente pode ser mesmo ter um comprometimento pulmonar. Então, sempre pensar nesses doentes de alto risco mesmo e sempre lembrar que você pegou um paciente com mais de 65 anos com comorbidade, seja doença pulmonar, doença cardiovascular, renal, hepática, obesidade com um índice de massa acima de 40 ou imunodeprimido, esse paciente ele tem que ser conduzido mesmo para a questão hospitalar.
Então, a gestão de assintomáticos, o caso leve, aquilo que eu falei para vocês, se a gente tem um paciente assintomático que apresenta um caso leve confirmado mesmo, é isso. Permanecer num quarto isolado e nível de Brasil, isso é uma loucura, né? Visto que eles têm uma estatística das favelas no Rio de Janeiro, onde as casas têm mais ou menos de 12 metros quadrados e onde ficam em torno de 6 a 8 pessoas. Então, isso é inviável, né? Uma loucura tudo isso daí. Utilizar máscara facial para paciente assintomático, com caso leve, com Covid positivo, sempre com máscara cirúrgica mesmo, né? Como a gente falou previamente, né? O tratamento para esses pacientes então é descanso, hidratação mesmo, né? E normalmente a gente nem acaba fazendo tratamento para febre para esses pacientes. Teve muita história sobre o ibuprofeno, mas a gente já viu que isso foi uma lenda que surgiu, mas dificilmente o pessoal vai voltar a receitar ibuprofeno para esses pacientes com suspeita de Covid, que no começo saiu que o ibuprofeno ele podia acelerar a doença, que não apresenta o caso, mas a gente usa muito paracetamol mesmo para os pacientes, menos nos pacientes que apresentam alguma doença hepática. A monitorização em todos os casos mesmo, então os pacientes que são de casos leves, você sempre tem que estar prestando atenção neles, caso eles estejam evoluindo para casos graves, na dificuldade respiratória, pressão no peito mesmo, às vezes eles apresentam alteração do estado mental ou presença de cianose. E a descontinuação do isolamento, né? Então, um determinado fim do isolamento doméstico é abordado consoante diferentes estratégias que pode variar de acordo com as autoridades sanitárias. Então, a descontinuação é isso que o governo está fazendo, que é liberar, abrir shopping, abrir parque, essa vai ser a descontinuação. Em relação aos pacientes internados, então, que é feito normalmente, se faz por cânula nasal, uma oxigenoterapia mesmo. Os pacientes com DPOC mesmo, a gente acaba fazendo até um pouco mais, a medida de suporte mesmo, a hidratação, antipiréticos, a reposição hidroeletrolítrica e antibiótico terapia empírica. Eles têm usado muito aquilo que a gente fala, não use levofloxacina, que são essas quinolonas para paciente com rinocinusite. Aqui é um dos motivos, porque eles estão usando muito levofloxacina para esses pacientes internados ou associado mesmo com a azitromicina. Eles estão usando tudo que é tipo de antibiótico mesmo para esses pacientes que estão internados. Então, como a gente não tem ideia mesmo de qual é o melhor, nem tem como ter ideia disso no momento, estão sendo usadas várias associações de antibiótico, mas normalmente a azitromicina com a levofloxacina. E em relação então aqui aos pacientes internados, isso aqui vai ficar só como vocês podem observar depois, mas aqui tem todas as alterações que a gente tem em exames de sangue, que eu coloquei aqui para vocês, de função orgânica, renal, hepática, provas de coagulação, parte enzimática cardíaca e hemocultura. Na questão da imagem do raio-x de tórax, aquilo que a gente falou sobre essas opacidades periféricas, normalmente de caráter bilateral, e o POCUS, então, ele é interessante para essa identificação dessas linhas pleurais mesmo, que faz a nível pulmonar. Então, a gente realiza a tomografia de tórax para os pacientes que estão internados, então, e que pode ser até 60% dos doentes hospitalizados. Então, normalmente a tomografia é isso, é essa opacidade em vidro despolido, né? Que isso é tão claro que a gente tem visto mesmo. Os cuidados, então, intensivos, aqui é isso que a gente está relatando aqui para vocês, que eu já conversei previamente com vocês, isso aqui fica mais para o pessoal de linha de frente mesmo. A terapêutica médica, então, que até a data não tem nenhuma terapia médica assim que se apresenta, então, é tudo mesmo de caráter experimental. Uma das drogas é o Camostat, então, que é um inibidor da protease. Lembra que eu falei para vocês? Tem a ECA e tem a protease, então ele inibe a invasão e a replicação do vírus. A cloroquina, que essa é a grande discussão, e vale a pena aqui só relatar uma coisa para vocês em relação à cloroquina. Qual que é o grande problema de tudo isso que está acontecendo?
é que a cloroquina ela tem um efeito maior no início dos sintomas do paciente. Então, a cloroquina, o hidroxicloroquina mesmo, para vocês entenderem, tem uma cidade, acho que é no Pará, se não me engano, chama-se Machadinho. Machadinho é a cidade de maior índice de malária do mundo, assim, é a capital do mundo de malária, chama-se Machadinho. O pessoal, eles compram cloroquina igual você compra cibalena, AS em Quitanda. Eles andam com cloroquina no bolso. Eles tem pessoas que já pegou mais de 30, 40 vezes malária. Então, isso é muito, muito, muito comum lá. Então, qual que é o grande problema nisso? Aí a gente entra num problema político e num problema de social, porque pelos efeitos adversos da cloroquina, a grande preocupação que está se tendo com isso é que nenhum ministro quer dar uma canetada falando que em casos leves, e esse é o grande uso da cloroquina, porque a hidroxicloroquina ela é excelente para os casos leves. Então, o paciente que está ali até o 5º, 6º dia, 7º dia, usar a cloroquina. Por quê? Porque a cloroquina, a hidroxicloroquina, ela trabalha com diminuição da replicação viral. Então, depois de 7, 10 dias, o paciente internado realmente não tem mais necessidade de utilização da cloroquina. Então, a cloroquina ela tem que ser usada antes. Só que o grande problema para isso é a questão de quem dá essa canetada, falando que a hidroxicloroquina pode ser usada de maneira direta para todos os pacientes, e você começar com mortalidade por alteração cardiológica. Porque esses pacientes, muitos são idosos, então ninguém quer canetear isso. Falar assim, não, pode usar hidroxicloroquina. O que seria o ideal? O mundo ideal é assim, apresentou sintoma, interna todo mundo. Paciente internado, com 2, 3 dias de sintoma, o paciente chegou com sintoma, interna o cara. Interna o paciente, faz hidroxicloroquina, azitromicina, faz o que você quiser, mas tem que fazer logo no começo, mas com uma supervisão de eletrocardiograma para os efeitos adversos da droga. Só que isso é inviável, impossível. Esse seria o mundo dos sonhos. E daí eu acho que a hidroxicloroquina onde ela teria maior função. Realmente, para casos graves, como saiu no trabalho do New England, fica duvidoso mesmo. Ela não tem muita função, lógico, porque seria mais para casos leves mesmo. Então, esse seria o efeito maior do uso da hidroxicloroquina. Então, só para posicionar vocês, que existe mais uma questão de você causar um dano para pessoas que foram no seu consultório com uma dispneia, febre, você receitou hidroxicloroquina para ele, 2 dias morreu de problema cardíaco e a família vai em cima de você. Então ninguém quer assumir esse papel, sabe? Mas realmente a droga ela é muito boa nesse sentido de diminuir a replicação viral. Isso já foi altamente comprovado mesmo. Então, aqui passando outra vez sobre a cloroquina, a hidroxicloroquina, lógico que ela é menos tóxica mesmo, explicando esses efeitos, esses estudos que concluíram sobre os pacientes com a utilização da droga, os efeitos adversos, que é principalmente prolongamento do intervalo QT mesmo. Então, desde abril, o Instituto Americano ele recomenda a não utilização de hidroxicloroquina e azitromicina devido aos riscos de efeitos adversos mesmo. Então, a gente volta para a questão política mesmo, como a gente estava falando. Na questão dos pacientes internados, as drogas, então, que a gente está usando, que a gente mais tem escutado mesmo é o Remdesivir mesmo, que ele é o inibidor da polimerase do RNA e de análogos dos nucleotídeos. Então, realmente, é a droga que tem mais estudos a nível americano. E a Favipiravir, que é a droga que foi usada muito no Japão. No Japão, eles usaram muito essa droga mesmo, né? Então, aqui para a gente provavelmente o que deve chegar para a gente foi quebrado a patente do Remdesivir mesmo, é o que eu acho que é a droga que vai chegar mais rápido para a gente. Aqui no Brasil, só Suriname e Guiana Francesa vai ter a disponibilidade da utilização da fabricação da droga. O Remdesivir do resto dos países da América Latina vai ter que importar mesmo. Vai ter que importar a droga mesmo com a quebra de patente. Existe estudo sobre terapêutica
com anticorpos e biológicos. Isso é uma coisa que vocês já escutaram falar, que o pessoal em Israel já identificou o anticorpo e já está fazendo essa terapêutica com anticorpo com alguns estudos já avançados também. E os anticoagulantes, aquilo que eu comentei com vocês, para aquela tempestade da citocina, que é a IL-6, que faz aquele extravasamento de sangue mesmo nos alvéolos, isso que ocasiona daí aquela alteração da capacidade respiratória. Então, as recomendações do CDC, então, estratégia baseada em critérios clínicos mesmo, então, pacientes doentes sintomáticos, né, esperar 3 dias após a recuperação, resolução da febre, esses são estratégias de critérios clínicos mesmo, ou baseado em teste. Então, você pode classificar os pacientes, a gente não tem muito acesso a teste, mas você pode conduzir os pacientes de Covid com critérios clínicos mesmo. Isso não é pecado nenhum e é uma realidade que a gente tem mesmo. Então, doentes com Covid assintomático, após pelo menos 7 dias sem doença, desde a data do teste positivo para SARS-CoV-2. É uma das recomendações que você tem para pacientes assintomáticos. E, quase terminando aí, turma, falando sobre taxa de mortalidade, isso que a gente já falou, mais ou menos de 0,5% a 3%, 15% nos pacientes de mais idade mesmo, as comorbidades mesmo. E falando que num estudo que avaliou 2.143 pacientes com Covid na China, revelou que as formas graves da doença ocorreram em quase 100% dos pacientes. Acho que uma das coisas que realmente mais intriga e mais deixa a gente, vou dizer o termo, aliviado e curioso em relação a essa doença nas crianças mesmo, né? Então, se vê que nesse estudo, com pacientes pediátricos, com 2.143 pacientes pediátricos, a forma grave da doença se instalou em 6% dos casos, contra 18,5% dos pacientes adultos da mesma população, com apenas um caso fatal de criança. Crianças mais novas, em particular lactentes, mostraram ser mais vulneráveis à forma grave e mais grave. Pacientes, tanto que vocês escutam às vezes paciente, nasceu uma criança com Covid, uma criança recém-nascida com Covid. Então, esses lactentes, ele tem uma possibilidade maior de adquirir o vírus, e isso vai diminuindo conforme as crianças vão tendo um pouco mais de idade mesmo. Então, essa utilização de inibidores de ECA, como a gente já falou, eles realmente podem aumentar ou agravar o Covid, né? Então, por causa justamente disso, verificou-se que o SARS-CoV se liga às células-alvo de animais e humanas através da ECA2, né? Que é expressa no epitélio pulmonar. Então, um artigo publicado recentemente no Lancet refere que os antagonistas da sistema regina-angiotensina-aldosterona, anti-inflamatórios e as glitazonas, que são drogas sensibilizadoras da insulina, elas aumentam a expressão e a densidade dos receptores da ECA, então. O que isso possivelmente aumenta o risco de desenvolvimento das formas graves daí da doença. O paracetamol a gente já falou, o ibuprofeno a gente falou. Agora, só para terminar sobre os casos especiais, então, sobre gravidez e amamentação. Sobre mulheres grávidas, elas aparentemente têm o mesmo risco, que foi diferente da H1N1. E não existe evidência de risco acrescido de aborto espontâneo, e a transmissão vertical ela é pouco provável na gravidez em relação ao bebê. Não existem dados que revelem um risco acrescido da transmissão através de leite materno mesmo. E não foi identificado em líquido amniótico, cordão umbilical, ou esfregaço o vírus em recém-nato. Então, acho que provavelmente essa contaminação ela pode vir depois. E só para indo terminando, falando sobre os casos especiais em crianças, então, que esse é o grande, acho que é uma das coisas que deixa a gente mais intrigado mesmo. Normalmente se acomete mais são casos leves, mesmo as crianças, elas não são imunes, porque já foram relatados casos graves e óbitos em crianças mesmo, mas elas ficam muito assintomáticas mesmo,
o nível de hospitalização é muito baixo mesmo. E isso, como eu falei, existem várias hipóteses. Uma das hipóteses é que, como eu falei para vocês, que existem menos receptores da ECA nos pulmões das crianças. Então, isso pode ser um dos fatores agravantes, um dos fatores que determinam que a doença na criança ela seja só de caráter leve. Como o nariz da criança, o nariz de todo mundo não fica ruim por causa do SARS-CoV-2, então ela fica assintomática ou só portadora do vírus, isso que ela não tem receptores de ECA no nível de pulmão, então ela não faz doença pulmonar, não evolui para doença grave. As crianças têm maior resistência a infecções virais devido à resposta imunitária, isso a gente já sabe, e a imaturidade do sistema imunitário nas crianças pode prevenir aquela tempestade de citocinas. Então, para você não ter uma resposta exagerada do sistema imunitário dos pacientes, das crianças, isso pode defendê-las também por causa daquela grande liberação das citocinas, né? Então, aqui vai um agradecimento super especial, a gente ficou bem em cima do tempo, são 12h10, um agradecimento super especial a todas as pessoas que estão nessa frente de trabalho mesmo, e medicina realmente, como eu volto a falar para vocês, é uma especialidade, é uma profissão realmente maravilhosa mesmo, né? Eu sou, como vocês sabem, apaixonado por essa profissão e acho isso sensacional. E esse é o que a gente mais quer, né? Quando a gente tiver essa imagem, isso é o principal para todos nós, né? Então, eu acho que era isso, turma. O pangolim, isso mesmo. Desculpa, eu não estava vendo. A Camila perguntando se essa aula vai cair na prova. Não, Camila. Acho que não se preocupe com prova comigo, Camila. Não vai cair na prova. É um vulgo gambá mesmo. Então, tá bom. Existe alguma estimativa de qual seria a taxa de recuperação? Então, a taxa de mortalidade é aquilo que eu falei para vocês. Se a taxa de mortalidade está de 3%, a de recuperação é de 97% mesmo, né? Então, essa é a taxa de recuperação no final de tudo mesmo. E pacientes que foram internados em UTI. Então, não importa se os pacientes eles estão internados em UTI ou se eles morreram em casa ou se morreram na frente de hospitais ou se é atendimento médico. Isso acaba virando mesmo estatística mesmo, assim, sabe? Então, acho que a maior tristeza que pode ter você... Acho que a morte sempre ela é uma tristeza muito grande, mas você morrer numa época de pandemia, você vira um número estatístico, né? Então, é muito dolorido isso, né? Eles pedem assim, Giovana, que quanto a não tem um anti-inflamatório que seja contraindicado, assim, sabe? Eles imaginavam que no começo o ibuprofeno estaria contraindicado, mas o uso de corticoide nos primeiros para pacientes que estão com anosmia e de casos leves, a gente não usa corticoide nos primeiros 15 dias, mas para paciente que já apresenta alguma alteração questão pulmonar, eles estão usando então corticoide mesmo, mas não tem uma relacionado anti-inflamatório não esteroide, se não deve ser usado. Os slides, a aula vai ser gravada, né, Maria Vitória? Ela foi documentada, então daí depois eu vou disponibilizar elas no YouTube para vocês, tá bom? Se vocês quiserem os slides também, isso não faz diferença nenhuma para mim. Que eu puder ajudar vocês, para mim é o maior prazer do mundo. Isso foi uma aula que eu fiz só para vocês, uma aula exclusiva para vocês. Foi toda uma revisão bibliográfica que eu fiz. Foram alguns dias preparando para poder ficar aí nesse tempo. Mas enfim, obrigado de coração aí pela presença de vocês, tá bom? Espero ter agregado alguma coisa para o conhecimento de vocês. Eu sei que vocês já estão cansados de ouvir isso, mas acho que eu tentei pegar o máximo possível para deixar isso de uma maneira sistematizada daí na cabeça de vocês, tá bom? Peço muito a Deus que vocês fiquem protegidos e de coração, e não é mentira, eu tenho muita saudade de vocês mesmo. Espero poder vê-los em breve, tá bom? Um beijo para a família de vocês. Obrigado, turma.